Irmãos, boa tarde. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 27 até o versículo 8 do capítulo 9. Marcos, capítulo 8, versículo 27 até o capítulo 9, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanha comigo atentamente esse trecho aqui do Evangelho. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. No Evangelho de Mateus, a afirmação é completa, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 30. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem a tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto lhe expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando aos seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos ler de forma alternada a partir daqui, versículo 34 até o versículo 8 do capítulo 9. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sóis à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, por favor, mais um tempo de oração. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, porque temos a Ti
como Senhor da nossa vida, como nosso pastor que cuida, que nos apacenta. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigado porque em Ti nós temos refúgio e fortaleza. Obrigado também porque em Ti nós temos plenitude de alegria e delícias perpetuamente, ó Pai. Queremos, Senhor, clamar a Ti que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Pedimos, Senhor, traz a nossa mente cativa a Ti. Traz, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração, o Evangelho de Jesus ao nosso coração, Pai. Mais uma vez a gente, como temos orado aqui, Senhor, queremos pedir que o Senhor afofe e visite o leito de Mel, Pai. Abençoa ricamente, Senhor, para que ela também sinta e perceba a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu amor imenso por ela, Senhor. Nos abençoa aqui essa tarde, Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, tenho lido nesse ano novamente os Evangelhos, e não apenas esse ano, mas de um tempo para cá, tenho sido desafiado a olhar para os Evangelhos ou para o Evangelho de Jesus de uma maneira diferente da maneira como eu percebia antes. O Evangelho, essa palavrinha Evangelho, ela significa boas novas, né? Boas novas de salvação do Senhor Jesus para a nossa vida. Mas por muito tempo, e isso acontece com muitos de nós entendemos que o Evangelho, e que essas boas novas de Jesus, o Evangelho de Cristo na nossa vida, é representado, ou é classificado, ou é vivido, não naquilo que Deus fez pela nossa vida, e sim por aquilo que eu faço para Deus. E nós identificamos o Evangelho de maneira invertida, porque o Evangelho é a cruz, é o Senhor Jesus vindo ao meu encontro e me falando quem eu sou diante dele. É Deus vindo ao meu encontro, mandando o seu Filho, que voluntariamente se deu e encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Evangelho é Deus vindo ao meu encontro, Deus vindo ao encontro do homem, Deus vindo ao nosso encontro, falando conosco pessoalmente do seu grande amor e da obra completa, bendita, maravilhosa que o Senhor fez por nós, fez pela nossa vida. Assim o Evangelho, e quando lemos o Evangelho nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração, que o Evangelho não é regras e formas de como nós devemos viver o Evangelho aqui, mas sobretudo e acima de tudo, porque é mais profundo isso, porque vai na essência, vai na raiz do meu coração. O Evangelho é a palavra viva de Deus dizendo para o Filho dele que ele era Filho amado, em quem se compraz, em quem tem prazer. E o Evangelho de Jesus são as grandes boas novas de Deus Pai, dizendo a mim, dizendo ao nosso coração, pelo Espírito Santo, que nós somos filhos amados de Deus. E essa afirmação de Deus ao meu coração, essa afirmação de Deus ao homem, a todos nós, nos dá uma nova identidade, nos faz sermos nova criatura, nos faz sermos indivíduos que não têm a própria vida, que não têm a própria identidade, mas indivíduos que têm o coração, que têm a alma tocada, que têm a alma transformada, que têm a alma mexida e restaurada pelo Cristo, pelo Filho de Deus. É ter o coração resgatado e saber que nós não existimos em nós mesmos, mas nós existimos em Deus. Por isso nós somos nova criatura. Nós não estamos nova criatura, nem nós fazemos coisa para sermos nova criatura, mas o Evangelho é Deus em Cristo dizendo para mim que eu sou nova criatura, que eu tenho uma nova identidade.
nós somos filhos amados de Deus. Amém? Você é filho amado de Deus. Mas isso custou um preço altíssimo. Nós cantamos aqui dizendo sobre o preço do nosso pecado. Custou um preço altíssimo. Mas o Filho de Deus esteve ali voluntariamente dando sua vida, pagando esse preço da graça de Deus, para que pudesse olhar nos nossos olhos e dizer essa afirmação que ele disse ao Filho: Tu és o meu Filho amado. Tu és o meu Filho amado. Assim o Evangelho, e especialmente aqui quando estamos no Evangelho de Marcos, você dá uma lida nesse Evangelho de Marcos sobre essa perspectiva, você vai ver como João Marcos está relatando, está narrando toda essa história de Jesus, toda a história da vida de Jesus, do reino de Deus, toda a história do propósito pelo qual Deus enviou o seu Filho amado aqui na terra, não na perspectiva daquilo que Jesus disse aos discípulos para fazer, mas na perspectiva daquilo que Jesus é e na perspectiva daquilo que Jesus estava imprimindo no coração dos discípulos. Porque na medida em que Jesus ouve essa afirmação do Pai, desde lá do batismo, quando se submeteu ao batismo de João Batista, em que ouviu essa voz do céu dizendo: Tu és o meu Filho amado em quem me comprazo, à medida que Jesus, o Filho, pela obediência a Deus, pela fidelidade a Deus, vencendo as tentações, vencendo as lutas como homem, como ser humano, à medida que esse Jesus, que o Rei dos Reis, mas o Filho de Deus e o Filho do homem, aquele que era 100% Deus e 100% homem, à medida que ele vivia aqui na terra, ele estava imprimindo nos discípulos essa mesma identidade. Quando ele chama 12 discípulos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, e diz que o Senhor Jesus chamou eles para estarem com Jesus, para enviá-los a pregar o Evangelho do Reino e para dar a eles autoridade sobre espíritos imundos. Em todo o tempo, quando Jesus está convivendo e se relacionando com os discípulos, a obra que Jesus tem feito nos discípulos, com os discípulos, é uma obra de impressão, ou seja, Jesus está imprimindo no coração dos discípulos essa nova identidade que eles têm nele mesmo, em Cristo Jesus. Jesus não está caminhando com os discípulos para fazê-los ver grandes milagres que ele estava fazendo e dizendo aos discípulos o seguinte: olha, se vocês estiverem comigo, vocês vão fazer também esses milagres todos aí, como se os discípulos fossem atraídos a Jesus, porque teria poder para fazer isso, aquilo, outro. Mas, à medida que, até quando Jesus operava os milagres, até quando Jesus fazia a multiplicação de pães e peixes, até quando Jesus atendia multidões, Jesus estava querendo ensinar aos discípulos dele, e imprimir nos discípulos dele essa nova identidade de que eles eram filhos de Deus, filhos amados de Deus. Veja que essa é a caminhada do Evangelho de Marcos. Marcos tenta responder quem é esse homem. Quando Jesus anda sobre as águas e os discípulos perguntam: quem é esse? Quem é esse que tudo lhe obedece? Quando Jesus acalma uma tempestade, quando Jesus estava naquele barco com os discípulos e os ventos estavam para derrubar o barco e fazer o barco afundar, que os discípulos acordam Jesus, ele acalma aquela tempestade, e os discípulos com essa questão exata assim: quem é esse? Quem é esse que a natureza lhe obedece? Quando Jesus restaura um homem, Marcos capítulo 5 também, quando Jesus restaura um homem que passava pelos sepulcros anos e anos, preso a demônios, preso de tal maneira que nem as correntes conseguiam prendê-lo, porque a força dele era maior e quebrava todas as correntes. Esse homem desfigurado por causa de possessão demoníaca, quando o Senhor Jesus ordena que aqueles espíritos saiam e dá uma nova vida, uma nova identidade àquele homem, quem é esse? Quem é esse Jesus que até os espíritos imundos se submetem a ele? Quando Jesus alimenta uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, quem é esse?
Quem é esse que, com apenas 5 pães e 2 peixes, alimenta uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas e ainda sobra cestos de comida? Mas os discípulos, nesse processo de descoberta, nesse processo em que eles estão conhecendo Jesus, mas também conhecendo a missão, o propósito pelo qual Jesus os chamou para andar com eles, os discípulos duvidaram bastante. Os discípulos tinham questões, eles não sabiam ainda exatamente qual era esse caminho de Jesus. A própria família de Jesus tinha muitas questões sobre Jesus. Em Marcos capítulo 3, quando o Senhor Jesus é questionado por 2 grupos, Jesus é questionado pela própria família. A família vai ao encontro de Jesus e dos discípulos e disse assim: olha, esse homem está fora de si, esse homem está louco, ele está fora de si. A família vai ao encontro de Jesus com essa afirmação, e quando estão lá na casa em que Jesus estava com os discípulos, a família chama Jesus, os discípulos falam a ele assim: tua família está aí te chamando. Quando Jesus diz assim: olha, a minha família é todo aquele que faz a vontade de meu Pai, são esses meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim é minha família. Mas também quando Jesus é questionado por religiosos, por fariseus, dizendo não que ele estava louco apenas, mas que tudo aquilo que Jesus operava, tudo aquilo que Jesus fazia, era pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. O que os fariseus estavam dizendo é que Jesus não era o Filho de Deus, Jesus não era esse Filho amado de Deus, com essa voz que veio dos céus, o Pai a ele, mas Jesus fazia tudo isso porque ele era enviado de Beelzebu, ele fazia na autoridade do maioral dos demônios. E sabe, irmãos, o que mais nos mantém firmes na nossa caminhada, isso nós vemos em Jesus, porque Hebreus diz que o Senhor Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, o Senhor Jesus está vivendo também essa caminhada como homem, como ser humano, a caminhada de alguém que ouviu a voz dos céus, dizendo a ele que ele era filho amado de Deus. Mas nós também, que somos alcançados, que somos filhos de Deus, o que mais nos mantém firmes na rocha, firmes no caminho, é justamente essa afirmação de Deus o Pai, fortemente no nosso coração, nos confortando, nos consolando, nos revigorando as forças, nos fazendo olhar para o autor e consumador da fé e caminhar, nos fazendo vencer as lutas contra o pecado, vencer a tentação, vencer todos os valores desse mundo que jaz no maligno, tentando nos afastar desse caminho. O que mais nos segura nesse caminho é essa afirmação de Deus, dizendo que nós somos filhos amados de Deus e que não tem nada nesse mundo que possa nos tirar das suas mãos, porque a obra que ele fez na cruz foi suficiente. A obra que ele fez na cruz como um pastor que deu a vida pelas suas ovelhas foi forte, profunda, a ponto de ninguém conseguir nos arrebatar das suas mãos, porque nós somos filhos de Deus. É termos a identidade marcada por isso, é termos a consciência e o coração e a fé e o caminho e os passos que nós demos aqui na terra marcados por essa afirmação de que nós não somos mais a gente, ou não sou mais apenas Daniel, não sou eu apenas, não é porque eu estou na igreja, mas é porque essa voz veio dos céus ao meu coração, dizendo que eu sou filho de Deus. E essa é a marca do verdadeiro cristão. E essa é a marca que Jesus está imprimindo no coração dos discípulos. Nós temos ouvido muito aqui na igreja e estudado em grupos, tem tido muitos treinamentos sobre discipulado. Quinta-feira eu vou começar mais um grupo para adultos sobre discipulado, treinamento em discipulado. Nós temos ouvido muito isso. Eu tenho ouvido e lido também sobre esse assunto,
E tenho visto que muitas literaturas, quando falam sobre discipulado, falam que discipulado é a formação de crentes que fazem certas coisas na igreja. Discipulado, o objetivo do discipulado para algumas literaturas é formar um bom crente que tem boas atitudes e bons comportamentos. É formar bons crentes que são politicamente corretos, que lá fora vão ser reconhecidos pelas suas atitudes e dentro da igreja vão ser reconhecidos também pelas suas atitudes, porque foram discipulados e porque foram discipulados sem competência e condição de reproduzir uma visão que muitas vezes entra numa máquina giratória de atividades, uma máquina giratória de fazer coisas, de fazer e de fazer. É tanto que muitos de nós vivemos nessa tentação de nos enveredarmos pelas grandes atividades, nos enveredarmos por essa máquina do fazer e deixarmos de lado esse trilho, esse caminho, que é justamente o caminho que Jesus trilhou com os discípulos, que é o caminho da formação espiritual, que é o caminho da formação da identidade em Cristo Jesus, que é o caminho da formação do indivíduo em Deus, que é o caminho da formação espiritual, do crescimento e da maturidade espiritual. Portanto, o que Jesus está fazendo com os discípulos é discipulado, mas não apenas porque Jesus está treinando eles para reproduzir isso ao mundo, mas muito mais do que isso, muito mais profundo e muito mais na essência disso. É discipulado porque Jesus está imprimindo no coração dos discípulos essa nova identidade que eles têm em Cristo Jesus. É porque Jesus está imprimindo no coração dos discípulos através das experiências. Quando os discípulos estão vendo Jesus multiplicar pães e peixes e de repente acontece a mesma situação depois, e os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, e agora? Vamos despedir essa multidão? Os discípulos tinham acabado de ver Jesus multiplicando, tinham acabado de ver Jesus fazendo exatamente aquilo com multidões, e numa outra situação muito parecida, dizem: Jesus, olha, vamos mandar essa turma para casa, porque a gente não tem o que dar comida a eles. E exatamente nessas experiências que Jesus tem tido com os discípulos, quando ele ensina aos discípulos a respeito da fé, quando ele combate no coração dos discípulos a incredulidade, quando ele forma no coração dos discípulos a nova identidade, multiplica ali pães e peixes, mas não apenas para os discípulos verem o poder e ficarem admirados com o milagre, mas acima de tudo, para os discípulos terem essa formação espiritual no coração, de que eles são discípulos de Jesus, que eles são filhos de Deus e que eles têm uma nova identidade para viver aqui na terra. São filhos de Deus. No capítulo 8 é a continuidade desse caminho que Jesus está trilhando com os discípulos. É um caminho que Jesus está imprimindo no coração essa verdade absoluta, que em Cristo Jesus nós somos chamados de filhos. Veja que ele traz aqui, o Evangelho de Marcos, ele é mais sintético do que o Evangelho de Mateus, mas ele traz aqui algumas situações que no Evangelho de Mateus também nós conhecemos, nós podemos ler. Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 17, exatamente o texto correspondente a esse aqui que nós lemos, capítulo 8 e 9 de Marcos. E quando Jesus pergunta aos discípulos, dizendo assim: olha, o que diz o povo a respeito de mim? Alguns já tinham dito que ele fazia aquilo pelo poder de Beelzebul. A sua própria família havia dito que ele estava fora de si, estava louco. Mas Jesus pergunta aos discípulos a respeito do que o povo tem dito sobre quem Jesus é, sobre a identidade dele. E aí alguns dizem assim: olha, tem gente que diz que o Senhor é Elias, alguns dizem João Batista, outros dizem que é algum dos profetas. E aí o Senhor pergunta aos discípulos, dizendo assim: e vós, quem vocês dizem que eu sou? Quando Pedro se levanta no meio dos discípulos, diz assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá no Evangelho de Mateus, nós lemos a continuidade desse momento aqui dos discípulos, quando Jesus diz a Pedro que ele é bem-aventurado, porque quem revelou a ele
não foi carne e sangue, mas foi o Pai que está nos céus. Mas diz também que assim como ele é Pedro, assim como ele é aquela pedra pequena, o Senhor Jesus diz que sobre essa pedra, sobre essa grande rocha, ou seja, sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa pedra o Senhor edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela, porque a sua igreja é edificada e arraigada sobre a rocha que é Cristo, sobre essa nova vida, nova identidade. Ela vai avançar e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E aí o Senhor diz a Pedro assim: olha, dar-te a chave do reino dos céus. À medida que você vai ligar na terra o que já foi ligado nos céus, e você vai desligar na terra o que já foi desligado nos céus. Ou seja, essa igreja arraigada, enraizada na pedra, a pedra fundamental, na pedra angular, em Cristo, o Filho do Deus vivo, essa igreja do Senhor tem como propósito maior aqui realizar os propósitos de Deus para a nossa vida e os propósitos de Deus para essa terra. Mas logo depois disso, o Senhor Jesus começa a expor para os discípulos a respeito de uma perspectiva no Evangelho que é muito difícil para nós, que é a perspectiva do sofrimento. Diz aqui no texto, versículo 31, que nós lemos, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Interessante, porque quando Jesus começa a falar sobre isso, sobre o sofrimento, os discípulos passam a repreendê-lo. Os discípulos passam a não entender mais o que Jesus estava falando, porque para esses discípulos, o entendimento ainda do Evangelho do Reino, o entendimento ainda sobre o ensino a respeito do reino dos céus, era o entendimento de que o Cristo, o ungido de Deus, veio ao mundo para destituir o poder de César, para libertar o povo de Israel das mãos do Império Romano, para sentar lá na cadeira de Roma e para governar e reinar sobre a terra à medida ou da mesma forma que Davi reinou, ou ainda maior do que Davi. Então havia uma expectativa no coração desses discípulos que esse Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo tendo visto os milagres, mesmo tendo ouvido a respeito do reino dos céus, havia ainda no coração desses discípulos uma expectativa a respeito desse Evangelho, que era uma expectativa social, era uma expectativa pessoal, era uma expectativa política, era uma expectativa econômica, emocional. Havia uma expectativa de que esse Evangelho do reino que Jesus estava proclamando, que Jesus estava ensinando, não fosse revelado e fosse completado quando ele destituísse o poder do Império Romano, de César, e sentasse lá e se tornasse o Rei dos Reis. O fato é que o caminho que Jesus trilhou não foi o caminho do Império Romano, mas foi o caminho de Jerusalém. E o caminho que o Senhor Jesus trilhou não foi o caminho do trono, não foi o caminho do grande assento do rei, mas foi o caminho da cruz, foi o caminho do sofrimento. E o Senhor Jesus começa a falar com os discípulos a respeito de uma parte desse Evangelho, de uma parte da natureza humana, daquilo que o Senhor Jesus iria passar aqui na terra para cumprir os propósitos eternos de Deus para Ele e também para cumprir os propósitos de Deus para nós, nessa impressão da identidade em nosso coração. E Pedro se levanta como um corajoso, o mesmo Pedro que se levantou na transfiguração, entre os três, sempre Pedro naquela forma dele, como o próprio Marcos fala aqui na transfiguração, como quem não tinha o que dizer e estava meio que perdido assim, mas se aventurou a dizer. Pedro olha para Jesus e começa a repreendê-lo, porque no coração de Pedro, esse caminho que Jesus está trilhando do Evangelho, da vida de Deus, não era o caminho, não era esse o caminho. E é muito forte a palavra que Jesus dá a Pedro, quando diz assim: olha Pedro, arreda Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas você cogita das coisas dos homens. Arreda Satanás,
porque esse caminho que Pedro está trilhando para o Evangelho de Jesus, ou esse caminho que Pedro quer trilhar para Jesus, não é um caminho que cogita, que relaciona as coisas de Deus, os propósitos eternos de Deus para a nossa vida, mas é um caminho que quer livrar Jesus do sofrimento, mas quer livrar a Ele também, e quer livrar os discípulos, e quer também fazer o seu projeto de vida dar certo, de acordo com as suas expectativas. Ou seja, Pedro largou ali a pescaria, largou seus negócios, aí começou a conviver com Jesus, e está aqui há mais de 1 ano, 2 anos, convivendo com Jesus, e Pedro está tentando resolver, ou tentando descobrir os projetos da sua vida, e tentando realizar isso, coisa que nós fazemos também, todos nós fazemos isso. E na busca e no caminho para realizar os próprios projetos, Pedro muitas vezes começa a desvirtuar do caminho de Jesus, porque cogitava dos próprios projetos, cogitava dos próprios pensamentos a respeito de si mesmo, cogitava das próprias ideias a respeito do que era o melhor para si, e não das coisas de Deus. Quando Jesus passa a dizer a Pedro, dizendo assim: olha Pedro, repreendendo a Pedro, dizendo: Pedro, para com isso. É interessante, a gente vê em Hebreus, quando diz que o próprio Filho, o próprio Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, no caminho do Evangelho, no caminho dessa impressão da identidade de Deus na vida da gente, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por situações difíceis, por prensa demais, e Pedro passou por muitas delas também. Mas em todas elas, o caminho que Deus e que o Evangelho trilha conosco é o caminho do fortalecimento da nossa identidade, porque nós somos filhos do Senhor. Veja que Jesus também passa a falar com ele a respeito de tomar a cruz, e com os discípulos. O Senhor Jesus passa a falar sobre perder a vida para ganhar. O Senhor Jesus passa a falar sobre não ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não trilhar esse caminho. O Senhor Jesus passa a falar com eles que se alguém quiser vir após mim, esse precisa se negar, esse precisa tomar a cruz, e esse precisa seguir os seus passos, seguir os passos do Senhor Jesus, do Mestre, do Senhor da nossa vida. Esse texto aqui é chamado por muitos o preço do discipulado, o preço que nós temos que pagar no discipulado de Jesus. Isso é verdade. Nesse caminho de ser filho de Deus, nós pagamos preços também, nós perdemos para ganhar. Mas muito mais verdade do que isso é que Jesus já pagou todo esse preço. Jesus já fez toda a obra para que em nosso coração a gente possa se negar. Jesus já pagou todo o preço para que em nosso coração a gente possa perder. Jesus já pagou todo o preço para que a gente possa aqui na terra carregar a sua cruz. Jesus já pagou todo o preço para que a gente pudesse segui-lo. Porque se Jesus não tivesse pago esse preço, nenhum de nós poderia seguir os seus passos e ser chamado filho de Deus pela nossa própria força. Por isso o Evangelho é um caminho, não é um caminho em que nós vamos fazer, mas é um caminho que antes do fazer, é um caminho que Deus tem feito na minha vida. Deus tem impresso no meu coração as marcas do Evangelho, as marcas do discipulado. Deixa eu parar um pouco aqui nesse texto. Queria perguntar para você, quais são as marcas que o Senhor tem impresso no seu coração, na caminhada que você tem tido com Deus até hoje? Quais são as marcas que você carrega no seu corpo, na sua alma, dizendo para você a respeito dessa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus? Quais são as marcas, quais são as raízes em que o nosso coração está arraigado, está enraizado, para afirmar e afirmar aquilo que nós somos diante de Deus? Quais são as coisas que têm fundamentado a fé no nosso coração? Tenho falado muito sobre isso aqui no meio dos jovens. Nós precisamos voltar um pouco para o Evangelho. Os
precisamos voltar um pouco para aquilo que Jesus ensinou para nós, ensinou para vivermos aqui na terra. Precisamos voltar um pouco para entender o que realmente é o discipulado com Jesus. E não significa, não pode ser revelado apenas à medida que nós fazemos e muitas vezes nos envolvemos em atividades, mas na medida que nós nos aprofundamos naquilo que Jesus fez por nós, na medida que nós nos aprofundamos naquilo que Jesus deixou para nós, na medida que nós nos aprofundamos naquilo que Jesus afirmou que nós somos nele, e nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. O Senhor Jesus leva agora os discípulos para um monte chamado que nós conhecemos assim, o Monte da Transfiguração. O Senhor Jesus tem um corpo transfigurado, e ali aparece também Elias, e aparece também Moisés, transfigurado, com o corpo de glória. Jesus não leva os 12 discípulos, Jesus leva 3, que são os discípulos que eram os discípulos mais próximos de Jesus. Jesus leva Pedro, Jesus leva Tiago e Jesus leva João. E nessa experiência, na transfiguração, é uma experiência tremenda que eles viveram ali, a tal ponto que Pedro, como já falei, não sabendo o que dizer, disse: Senhor Jesus, vamos fazer o seguinte, a gente faz 3 tendas aqui nesse monte, uma vai ficar para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. O que Pedro queria ali era manter aquela experiência, manter aquilo que ele estava vivendo naquele monte da transfiguração. Mas o Senhor Jesus não levou Pedro e Tiago e João até lá apenas para mostrá-los e apenas para que eles vivessem uma experiência, mas porque o Senhor Jesus, através daquela experiência, iria afirmar também ao coração dos discípulos, e porque Deus, o Pai, através daquela experiência, queria também afirmar ao coração de Jesus aquilo que ele era. E é muito interessante aqui. Moisés, a lei do Senhor, se submetendo a Cristo. Elias, representando os profetas, se submetendo a Cristo nesse monte, afirmando: esse é o Cristo, esse é o prometido, esse é aquele que veio reinar, que veio resgatar, que veio redimir o seu povo. É esse aí, é esse Jesus que é o Cristo. Mas mais surpreendente ainda é essa voz que vem do céu e diz a Cristo, diz ao Filho, a mesma voz que disse a ele no batismo, no início do ministério, a mesma voz dizendo aqui ao Filho: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Irmãos, essa é a afirmação da identidade do Filho de Deus. Mas em Cristo Jesus, essa é a afirmação da identidade do Filho de Deus. Quando lemos lá em Isaías 53, quando o Senhor Jesus, quando o profeta Isaías, profetizando a respeito do Messias, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que ele foi traspassado pela nossa iniquidade, diz lá em Isaías 53, que ele verá o trabalho, o fruto do seu penoso trabalho, e ficará satisfeito. Ele, o Messias, verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O que isso quer dizer é que por causa da cruz do Senhor, nós podemos ouvir e ser resgatados por Deus para viver não como qualquer ser humano aqui na terra, mas para viver como filhos de Deus aqui na terra. E para buscarmos a Deus, e para buscarmos a Ele em oração, e para buscarmos a Ele na palavra, não para nos tornarmos alguma coisa, mas porque já somos e já ouvimos essa voz, para alimentar essa certeza no coração de que nós somos filhos de Deus, para nós nos mantermos firmes contra as ciladas do diabo, que muitas vezes se levanta para nos acusar, se levanta para nos colocar para distante de Deus, se levanta para dizermos que não somos filhos, se levanta para dizermos que somos de Beelzebu, que fazemos isso e aquilo outro para agradar a Beelzebu e não a Deus. Irmãos, para nos mantermos firmes contra todas essas setas do diabo
dizendo para nós que não somos filhos de Deus, porque é o escudo da fé que vai nos manter firme, como Paulo fala em Efésios. Mas também é essa afirmação diante de Deus que nós ouvimos, que somos filhos por causa do seu grande amor por nós, que nos mantém firme e nos conduz para o serviço, para apresentarmos a nossa vida a Deus em serviço, em ministério, não para conquistarmos alguma coisa, porque Cristo já conquistou por nós. Mas na medida que nós servimos a Deus, na medida que nós servimos a Deus no ministério na igreja, mas também no ministério lá fora no trabalho, na medida que nós servimos a Deus em um caminho de integridade, na medida que nós trabalhamos para a glória de Deus, irmãos, essa identidade vai sendo reafirmada e tratada no meu coração, que nós somos filhos de Deus, e nós podemos buscá-lo e desfrutar da sua presença por causa disso. Mas na medida que eu faço discípulos, porque é um mandamento dele, o Senhor Jesus chamou os discípulos, disse assim: eu quero que vocês estejam comigo, eu vou enviá-los a pregar o evangelho do reino, e eu vou dar a vocês autoridade. Quando Jesus já ressurreto fala com os discípulos, diz assim: vocês vão por todo mundo, vocês façam discípulos em todas as nações, vocês vão incluí-los no corpo de Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês vão ensiná-los a guardar a minha palavra, guardar a palavra do evangelho, guardar a palavra de Deus, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E uma promessa maravilhosa: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. À medida que nós fazemos discípulos, para que Deus, o Pai, imprima no meu coração e no coração de outros, e que nós somos filhos de Deus. E tenha certeza que se Deus não fizer isso no coração de alguém, e no nosso coração, não tem nenhum de nós que vai ter poder para fazer isso. Então, à medida que nós discipulamos, nós fazemos isso porque Deus já está fazendo uma obra na vida do outro, e nós fazemos isso na expectativa, não que o meu caminho de discipulado com Ele resgate, restaure, renove, faça um milagre na vida dele, mas nós fazemos discípulos na expectativa que Deus, no seu caminho, no caminho que Deus trilha para alcançar o coração do homem, nós fazemos discípulos na expectativa que Deus faça a obra dele, dizendo: é meu filho em quem eu tenho prazer, é o meu filho amado. Portanto, quantas vezes nós não precisamos, na caminhada da gente, na nossa vida com Deus, no nosso ministério, quantas vezes como família, como maridos, como esposa, como filhos, como pais, quantas vezes nós não precisamos resgatar no nosso coração essa verdade do Evangelho de Jesus, que nós somos filhos de Deus. Talvez você esteja aqui hoje, chegou com o coração perdido e queira dizer: Deus, eu quero ouvir novamente o Teu Espírito testificando com o meu espírito que eu sou o Teu filho. Mas talvez a gente queira hoje também dizer: Deus, eu quero renovar, eu quero consagrar minha vida a Ti, eu quero alimentar o meu coração nessa mesma expectativa de que eu sou o Teu filho, eu fui resgatado por um alto preço para viver a Tua presença, para buscar o Senhor, para conhecer o Senhor, para que o Senhor opere e firme e conclua a obra que Ele começou na minha vida, na nossa vida. Tanto é tempo de nós ouvirmos novamente essa voz do Senhor, e nós percebemos que o caminho do Evangelho com a nossa vida é um caminho que Deus opera em nosso meio para sermos filhos dele. Mesmo no sofrimento, mesmo no monte da transfiguração, mesmo nas lutas ou no pedacinho da glória, o caminho de Jesus conosco é o mesmo. Você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Vamos orar, irmãos. Se puder baixar a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Orando e também preparando o nosso coração para a ceia do Senhor. Pai,
Louvado seja o teu nome pelas boas novas de salvação do Senhor pela nossa vida, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita o nosso coração nessa tarde aqui. Ó Espírito Santo, visita-nos e traz, Senhor, a tua palavra, traz a luz sobre as trevas. Ó Deus, traz sobre nós a certeza dessa voz, desse amor grandioso. Resgata o nosso coração, Senhor. Nos leva, Pai, no caminho de formação, como o Senhor fez com os discípulos. Toma-nos pela mão e nos leva nesse mesmo caminho, Senhor. Somos teus filhos amados. Queremos viver somente para ti, Senhor. Nos abençoa, dá-nos força, dá-nos a graça, Senhor. Ó Deus, nos abençoa, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.